Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do quadro Hashtag Pergunte ao Maestro. Se você tá curtindo essa série de vídeos, já vai deixando seu joinha, que é pro YouTube pensar. Até que esse vídeo é legal, acho que eu vou compartilhar ele com mais pessoas. Então, se você quer que mais pessoas fiquem sabendo desse quadro e participem junto com a gente, deixa o seu joinha e compartilha nas redes sociais com seus amigos, tá bom? Se inscreve aqui para não perder nenhum episódio e vem comigo! Hashtag Pergunte ao Maestro. Maestro, como é a experiência de ser um integrante do Ensemble Marconi Araújo? É necessário se dedicar 100% à carreira musical? Ou é possível fazer parte do ensemble e ainda ter uma carreira paralela? Olha, quando você diz 100%, eu quero entender que você quer dizer que tem que ser músico, que tem que estar na vida musical, ou seja, não pode ter um médico, um psicólogo. E, na verdade, é o contrário. A gente até tem músicos no grupo e tem profissionais de teatro musical também, mas a gente quer um grupo que possa ter no Ensemble Estúdio Marconi, a Marconi Araújo, a sua experiência como performer. Então, contanto que você estude, contanto que você possa se dedicar o tanto que precisa num repertório crossover, que é bem difícil, porque você tem que fazer ajustes, às vezes para belting, às vezes para lírico, às vezes para música brasileira, às vezes para música coral ou música litúrgica. Então, o repertório do ensemble é um repertório muito amplo e então você precisa de um tempo, sim. Ainda mais agora que a gente está fazendo tudo pela ferramenta, é um pouquinho complicado, se você não tem o hábito, não é? Mas eu sempre digo no ensemble que a voz eu consigo arrumar, agora a dedicação eu não consigo. Então, se você é do tipo de pessoa que quer participar do ensemble porque gosta do trabalho, mas você não tem aquela dedicação, sabe, com relação ao estudo, que precisa, não tem jeito. É como se você estivesse numa companhia profissional, num musical. Então tem que ter realmente essa dedicação, sabe? Então eu vou simplificar nisso. A coisa mais importante é ter dedicação para entrar no grupo. É um grupo que não é um grupo profissional, eles não ganham para isso. Então, a palavra profissional significa isso, né? Você ganha por aquilo. Não que você não possa ter uma qualidade de um grupo profissional. Eu acho que eles até têm. Mas eles não são pagos, então eles não são profissionais. Mas é um trabalho bem interessante para quem quer começar a se aventurar numa carreira, porque eu não trato eles como alunos. Eu não os trato. Não os trato, não é melhor assim, né? Não os trato como alunos, não os trato como amadores. Eu os trato como profissionais. E a exigência é de um grupo profissional. Isso é tão difícil quando você não paga. É muito difícil. Porque no musical é fácil. Eu vou pedir pro cara, ele vai ter que fazer, porque ele é pago para aquilo. No ensemble ele tem que querer. Então, e eles todos, este grupo agora que eu estou, acho que é um dos melhores grupos que eu já tive, né? Porque ele se renova, né? As pessoas vão entrando e saindo, porque vão entrando no musical, vão fazendo outras coisas. Aí, às vezes, eles saem do musical e voltam para o ensemble. Então, esse grupo é um grupo muito comprometido. Eu tenho um grupo, um cerne muito comprometido. E o ensemble é a minha maneira de mostrar o meu trabalho, o trabalho vocal para o mundo. Então, é a nossa bandeira do estúdio, vamos dizer assim. Eu adoro. É muito legal. Maestro, qual o seu processo para estudar uma música nova e como muda a sua abordagem quando é um papel de ópera versus musical e outros gêneros? E falando atualmente, qual sua rotina de estudos de canto? Nossa, que pergunta legal. É, bom, cada cantor tem o seu método de estudo, né? Vamos supor que você esteja com a sua voz pronta para cantar este papel. Então você, né? Vamos falar de dois papéis que eu preparei na minha vida que foram de estilos diferentes. Jesus, no Jesus Christ Superstar, e Rinaldo, do Handel, uma ópera barroca. Então, fui preparar o papel inteiro da ópera, que é gigante. Acho que tem 9 áreas, se não me engano. Mais recitativo, mais não sei o quê. Por onde eu começo, normalmente? Primeiro eu dou uma estudada geral ao piano.
e vejo quais são os lugares onde eu poderia ter algum tipo de situação, problema. Então, eu geralmente começo por aí. Aí eu vejo, por exemplo, o Jesus tem o Getsemane, certo? Que é a área. E tem um sol sustentado. Tá bom, esse sol sustentado sobre agudo pode ser um problema. Mas, para mim, o Jesus, um dos maiores desafios que eu tinha era começar o show com high belting. O primeiro número, What's the Buzz, é agudo e tem um lá sobre agudo. Então, eu me concentrava muito em começar em estudar isso, para fazer esse high belting, que é um lá, e depois subir uma oitava de flageolet para fazer o lá agudo, que está escrito. Nem todos os cantores fazem, mas enfim, eu queria fazer. Então, esse foi um dos desafios do Jesus. O Rinaldo tem uma área chamada Venti turbine prestate, que tem muita coloratura, e muito rápido, e sem respirar. Então, aí é um problema que a gente tem que resolver. Tá bom. Mas por que eu começo assim? Porque depois que eu tenho certeza que eu estou com tudo pronto, aí eu começo por onde eu acho que deve começar. Texto. Então eu pego esse texto e vou ler o texto inteiro e vou entender o que esse personagem quer dizer antes de cantar. Para mim funciona assim. Por quê? Porque eu quero me apropriar desse texto. Eu quero que, independente da voz que eu vá usar, né, do subregistro que eu vá usar, eu esteja apropriado desse personagem. Eu preciso me sentir ele. Então, o Rinaldo é um herói, né? A voz deve ser a voz de um herói, a voz de uma pessoa que lidera. Eu começo a pensar no personagem como um todo e ficho ele. Por exemplo, Júlio César, né? Júlio César, a ópera Júlio César. Moça, ai, Jesus Cristo. Handel virou agora no negócio. A ópera Júlio César de Handel. Júlio César começa a ópera com 50 anos, certo? Então, eu preciso entender esse homem maduro, esse homem que é um general e que tem uma história verdadeira. Então, no caso do Júlio César, eu vou lá e leio a vida dele. E vou estudar a vida dele. No caso do Jesus, eu fui educado, né? Cristão. Eu mais ou menos sei a história dele. Mas, no espetáculo, a história é narrada por Judas. Então, não é o Jesus da Bíblia. É o Jesus que Judas vê. E qual é o Jesus que Judas vê? Ele ama Jesus, ele diz isso no espetáculo. Ele segue Jesus. O que ele acha esquisito é que ele acha Jesus um pouco megalômano. Eu sou o Filho de Deus, eu sou o caminho. E ele acha isso uma coisa ruim. Eles têm uma briga antes de chegar na traição, que é exatamente isso. Ou quando Maria Madalena começa a limpar ele com óleo, ele fala, esse dinheiro que você está usando para esse óleo podia servir para os pobres. Ele questiona Jesus de algumas coisas. E eu, como Jesus, narrado por Judas, preciso saber como ele vai responder. Eu posso ter uma interpretação um pouquinho mais bíblica, se eu quiser, mas eu tenho que respeitar o libreto. A partir desse momento, aí eu começo a estudar a música. E aí, ao piano, eu vou tentando descobrir as coisas que eu preciso fazer com relação à respiração, fraseado, dinâmicas. Depois que isso está pronto, aí vem a pior parte para mim, que é decorar. Um papel como o Júlio César ou como o Rinaldo, ou mesmo o Jesus, são 2 horas de espetáculo, numa ópera são 3 horas, decorar isso, eu tenho muita dificuldade de decorar. Então, o que eu faço a partir do momento que a música está sabida, eu sento e escrevo toda a música. Então, eu começo no primeiro recitativo e vou escrevendo a letra do recitativo. Enquanto eu escrevo, eu vou relembrando as melodias. A melodia eu não tenho dificuldade de decorar. Tenho dificuldade de decorar a letra. Ainda mais que em barroco tem da capo. Então, você tem que decorar. Às vezes eu começo numa música e termino noutra. Estou fazendo da capo de uma outra música naquela, uma loucura. Então, você tem que decorar as 9 áreas e os 9 da capos e como eles são. E os da capos, às vezes, mudam. Porque tem horas que se eu canto papel há muito tempo, eu fico um pouco
enjoado daquele da capo, então eu mudo ele. E aí fica pior ainda. E os castrati faziam isso, eles mudavam seus da capos, né? Depois de um certo tempo. Então, aí, depois que isso está tudo pronto, aí eu começo a ter uma rotina de manutenção. Que essa rotina de manutenção é que me faz ter o papel. Por exemplo, se você me pedisse para cantar o Jesus hoje, eu não sei se eu conseguiria, porque tem muito tempo e está fora do meu HD. Eu tenho que relembrar. E aí, mas uma coisa é relembrar, outra coisa é começar do zero, né? Você me perguntou da minha rotina de estudos. O tempo que eu estou no estúdio, de segunda a quinta normalmente, onde eu dou aula, eu acordo, me arrumo, vou tomar café, depois que eu escovo os dentes, eu vou para uma sala e me aqueço e estudo meu repertório. As músicas principais que estão no meu repertório agora, se eu fosse convidado para fazer um concerto. E, dentro desse estudo, eu também coloco músicas, uma por vez, talvez, novas, com dificuldades mais interessantes para eu vencê-las. Mas eu estudo todos os dias, de segunda a quinta. Normalmente, no final de semana, eu não estudo muito, mas engraçado. Esse domingo eu estudei, porque eu estava com muita vontade de cantar, e aí eu aproveitei para estudar e cantar em casa. E foi muito legal. É porque cantar em casa é complicado, né, com os vizinhos. A minha vizinha adora, eu acho. Ela nunca reclama, mas eu me sinto um pouco desconfortável fazendo high notes, sabe assim, muito agudas e, né, num domingo. A pessoa pode falar, meu Deus, eu queria ficar quietinho aqui na minha casa, não queria ouvir. Às vezes essa mulher cantando, parece que eu sou uma mulher, porque é muito agudo. Quem é essa mulher que canta na casa do Márcio Marconi? Sua pergunta. Porque é agudo, né? Bom, espero ter respondido a sua pergunta, mas é importante que você crie essa rotina. E você sabe uma coisa muito interessante que eu descobri? Como compositor, eu também preciso criar essa rotina. Compor deve ser um exercício. Então, se você puder... Agora eu não estou fazendo isso, mas eu fico um pouco até chateado de não estar fazendo. Mas a rotina de composição é componha um pouco todo dia, para que você tenha esse hábito e como exercício mesmo. Mas vamos supor, eu tenho que estudar piano todo dia, eu tenho que estudar canto todo dia, eu tenho que estudar regência todo dia, composição todo dia. Então aí eu preciso primeiro, agora nesse momento, eu preciso estar aposentado para fazer isso, que é difícil. Então eu escolho uma coisa e às vezes no final de semana, que eu não vou cantar, eu ponho meu fone de ouvido no meu piano e vou compor alguma coisa. Mas é importante a gente criar sempre este método, porque aí a gente se obriga a fazer também. Não é que obriga, mas a disciplina nos ajuda muito. A disciplina, na verdade, é a base do estudo do canto, eu acho. O cantor indisciplinado, ele não tem domínio sobre o seu aparelho. Então, crie essa rotina, muito importante, tá? Boa noite. Eu quero saber se tem características de personalidade que ajudam a classificação vocal. Exemplo, geralmente sopranos são mais sentimentais, mesos e contraltos são mais nervosas, tenores são mais vaidosos, barítonos são mais másculos e sedutores e baixos são mais desligados. Existe dentro de cada voz um subregistro que predomina sobre os outros? Como desenvolver o flageolet? O senhor considera ideal trabalhar todos os subregistros, pelo menos para fins de conhecimento, para saber fazê-los? Tá, vamos por partes. Tati, me ajuda. A primeira parte ele está falando de características de personalidade. Existem anedotas sobre isso, gente. Né, que tenores são vaidosos, todo mundo sabe, né? São. Agora, isso você não pode classificar uma pessoa por isso, né? Você vai chegar para a pessoa e falar assim, existe outra anedota muito engraçada aqui. Sopranos são esposas e mesos são as amantes. Existe isso também. Que baixos são completamente avoados, tá? E também existe isso. Mas isso varia de país para país. Por exemplo, existe uma expressão em italiano que chama-se testa di tenore. Testa di tenore significa cabecinha pequena, sabe? Assim, na figura. Então, tipo, o tenor é meio, sabe, mais do que o baixo. Então depende, varia de país para país. Nos Estados Unidos também varia, isso varia muito. Então, não vamos chegar a esse ponto de classificar uma pessoa. Eu trabalhei num coro sinfônico onde tinha muita gente. Então, na hora de fazer a classificação vocal, nós tínhamos 300 pessoas para ouvir. Era tipo assim, como é seu nome?
Marconi Araújo. Tenor. Como é seu nome? Marconi Araújo. Baixo. Entendeu? Era assim, tipo, pelo menos numa primeira classificação, vai aí, depois a gente vê, sabe? Então, não é assim que se classifica, não é? Eu ficava um pouco agoniado, assim, o coro não era meu, mas é uma maneira legal. E às vezes a pessoa fala e a voz é muito aguda e ela não é soprano. E às vezes a pessoa fala, a voz é muito grave e ela não é contralto. Então, não dá para avaliar nem pela voz falada e nem pela personalidade. Às vezes a pessoa é extremamente tímida. E na hora que você põe ela para cantar num palco, ela se transforma e vira outra coisa. Fala, meu Deus, o que aconteceu com ela? Porque a persona dela no palco é outra. A Beyoncé fala isso, que ela é muito tímida, que ela normalmente é muito tímida. Ela criou um personagem, que é a Sasha Fierce, para isso. Ela diz. Then Sasha Fierce appears. Então, vários cantores têm isso e vários performers também, de dizerem que a personalidade que canta lá não sou eu. Eu digo um pouco disso de mim também. O maestro Marconi às vezes toma conta e às vezes eu não consigo lutar contra ele. Ele toma conta mais do que eu. Só que às vezes eu deixo o Marconi apagado um pouco para que o maestro possa fazer, porque ele tem uma vantagem, ele resolve os problemas para mim. Então, é só que às vezes cansa um pouco, porque às vezes você quer ser simplesmente um Marconi e quer ter seus amigos do seu lado, sem que a pessoa chegue na sua casa e faça uma pergunta ao maestro, entendeu? Todos nós temos isso, mas eu aprendi uma coisa muito importante na terapia e com a minha amiga Cláudia Raia, que me disse, eu sou Cláudia Raia o tempo inteiro, pare de tentar separar eles dois. Não separa o Marconi do maestro Marconi e o professor de canto. Junta tudo. Então, quanto mais você juntar, menos problemas você tem com essas personalidades. Só aprendi com ela. E tenho tentado fazer isso. Então, tenho tentado deixar o maestro Marconi mais Marconi e o Marconi mais maestro. Sabe? Mas é difícil. A personalidade no palco, ou no meu caso, quando eu estou à frente de uma turma, é muito distinta do que eu realmente sou na intimidade. Então, eu falo coisas no curso que eu tenho certeza que eu não falaria para uma pessoa fora do curso. Eu me sinto à vontade para falar aquilo, porque as pessoas estão esperando uma orientação desse cara. Então, é uma pergunta curiosa, mas veja as anedotas na internet sobre isso, você vai ver que elas variam. Então, não tem como a gente associar. Essa é a primeira parte da pergunta. Uma segunda, Tati. A segunda, maestro, se existe dentro de cada voz um subregistro que predomina sobre os outros. Como desenvolver flageolê? E se o senhor considera ideal trabalhar todos os subregistros, pelo menos para fins de conhecimento? Tá, então, tiro o senhor. Não consegui ainda. Mas eu entendi que tem um monte de gente respondendo, dizendo que o senhor é de respeito. Claro, eu já entendi, gente. Não tem problema. Mas vamos continuar. Você tem razão. Às vezes um subregistro é preponderante numa voz, porque tem a ver com a vocalidade dele, tá? E como desenvolver flageolê? Esse eu vou responder com certeza. Aula. Você não vai tentar fazer flageolê sozinho. Existem manobras que eu posso orientar? Existem. Mas você não vai tentar fazer flageolê sozinho. E se você não estiver fazendo flageolê? E se você estiver indo com voz nesses sobreagudos, fazendo força e achando que isso é normal? Existem subregistros que a gente não pode dar uma bula aqui. Quem tem flageolê, normalmente, acessa muito rápido. Então, um comando que eu dou, ela já vai. Por exemplo, um comando. Esse é um comando. Se a pessoa canta o sobreagudo, com pouca voz, eu faço um comando aqui, faz assim para mim. Ela acessa o flageolê. Quem tem acesso, acessa rápido. Mas quem não tem acesso rápido, tem que fazer aula para ver se realmente possui flageolê. E se esse flageolê não é de uma nota ou duas, para quê então? Soprano lírico, por exemplo. Não vai fazer flageolê, não tem necessidade, não vai usar no repertório. Na verdade, pode até usar filo de voce na parte grave, que simula um flageolê, mas não vai precisar. Então, é isso. E se deve trabalhar todos os subregistros da sua vocalidade? Sim, eu acho que sim. E não vou além. No Belting contemporâneo, quando os meus alunos aprendeu todo o subregistro da sua vocalidade,
eu vou pro canto lírico. Vamos desenvolver o seu subregistro do canto lírico. Ele fala, mas eu não quero cantar lírico, tá? Mas vai melhorar a sua voz. Precisa fazer uma carreira. Vamos cantar uma área, 2. Aí você fala, você vai dar uma área para um cara que nunca estudou lírico. Se ele está cantando comigo há 3 anos, como belter, ele vai ter musculatura para isso. Ele só vai usar os músculos de uma maneira diferente. É óbvio que eu não vou dar um Verdi, mas vou dar uma coisa mais simples, uma coisa só para ele entender o que é giro. Mas ainda assim, ele tem músculo para isso. Ah, eu não vou precisar começar lá do início com o Vai, porque ele vai aprender. Aí depois que ele faz isso, eu digo assim, você já fez jazz? Aí ele fala, não, nunca. Vamos fazer? Vamos fazer um pouco de jazz, vamos fazer um pouco de música brasileira. E aí, versatilidade é uma coisa que a gente precisa sempre, até como cultura, para a gente poder entender a nossa música melhor, né? Existem cantores que se dizem assim, pops, né? E tô gaguejando, pops, ficou esquisito. Cantores pops que dizem o seguinte, eu sou influenciado pela Ella Fitzgerald, pelo Steve Wonder, o Michael Jackson, o fulano de tal, o Prince, meu estilo é esse. Sei lá. Então, quanto mais coisas você absorver, a sua música vai mudar, concorda? Então, é importante sim você descobrir novos features e novas coisas que a sua voz pode fazer, contanto que você esteja dentro da sua vocalidade e você esteja dentro do conforto, tá bom? Maestro, boa noite. Eu quero saber como ter resistência para cantar a parte masculina e a parte feminina em uma música simultaneamente. E como deixar a parte feminina ainda mais parecida com a voz de mulher. Eu canto as 2 partes em uma mesma música, só não faço dueto comigo mesmo. Risos. Mas aprendi overtune singing, que dá para fazer duetos e 2 sons simultaneamente, mas não dá para articular palavras. O senhor tem alguma recomendação para quem faz esse tipo de trabalho? E também pode dar dicas de como melhorar o overtuning? Esqueci de dizer que eu amo esse quadro. Obrigado. Nossa, você tá num monte de gente querendo cantar igual de macho, cantando a parte masculina, feminina, né? Uma coisa, né, transcendente. Muita gente querendo transcender de gênero, de tudo, né? Não tem mais isso. A pessoa quer cantar tudo. Então tá bom, você quer cantar tudo? Acho legal. Você quer fazer as 2 partes de um dueto. Vamos pegar Beauty and the Beast. Você quer fazer a parte da Celine Dion e a parte do Peebo Bryson, por exemplo. Então, tá bom. Você vai fazer de um jeito. Se você for gravar isso, você vai gravar separado, certo? Então você pode fazer alguns ajustes mais masculinos para o homem, alguns ajustes mais femininos para a mulher. Agora, o que você está dizendo para mim, me parece que às vezes você está querendo dizer que você não consegue fazer junto. É isso que eu entendi? Então, logo em seguida, não sei, uma das coisas que eu posso te dizer é que a parte masculina não pode recrutar demais o teatro. Senão, quando você for para a parte feminina, vai ficar muito fraco. Então, isso é uma coisa que eu posso te ajudar. Mas, com certeza, mostre esse dueto para o seu professor de canto. E aí, hoje em dia, como está essa coisa de gravar, né, a gente está gravando muito, é tão legal que você possa gravar a parte do homem, a parte da mulher, e ressaltando o subregistro como ele deve ser ressaltado. Eu acho que você com aula vai conseguir fazer isso. Mas e junto você não vai conseguir, né? Então, e com relação ao overtuning, eu já falei, eu não sou especialista em overtuning. Infelizmente. Então, eu não posso te ajudar. Então, não perguntem ao maestro sobre overtuning, porque eu não posso. Tá bom? Um beijo. Maestro, eu tenho uma dúvida que não consigo saber o porquê. Sabe a música Take On Me? Aquela última nota aguda do refrão eu não consigo fazer expirando, mas quando eu inspiro e fono, a nota sai. O som não é agradável auditivamente, mas não dói. Porém, se tento fazer a mesma coisa expirando, aí não sai mesmo. Por que será que inspirando vai e expirando não? Muito obrigado, sou maratoneiro raiz do canal. Obrigado. Olha, por que você quer cantar essa última nota do Take On Me? Eu tenho certeza absoluta que tem gente que tá aqui no meu canal e não sabe nem o que é isso. So
Tá delimitando um pouco, né? Que você não deve ser muito novinho, deve ser mais ou menos da minha idade. Porque eu cantava essa música, tá? Se eu falar pra uma aluna minha, você quer cantar Take On Me? Ela vai dizer, que cantor é esse? Eu não sei. Entendeu? Então, existem muitas piadas sobre essa música. Não sei se você já viu na internet, que tem uma que eu acho muito divertida, que a pessoa canta e quando chega na última nota ela aperta uma buzina. É muito legal, é muito divertido. Tá. Essa fonação inspiratória que você está fazendo, ela acontece muito mais fácil para algumas pessoas, mas não é vibração da prega vocal como você está soprando. Então, não é a mesma coisa. E você não vai usar isso. Você não precisa. Então, se você quiser, se você tiver acesso a um subregistro sobreagudo, por exemplo, você pode tentar isso fazendo a fonação normal. Cuidado com esse tipo de fonação inspiratória. Eu não uso. Em mim me incomoda quando eu tento fazer, tá? Eu tenho alunos que fazem e sai um som ótimo. Eu me sinto esquisito, eu não gosto. Em mim eu não gosto. Aí, de novo, vem uma questão de gosto. Não gosto do som, não gosto da sensação, não gosto de nada. Então, e algumas vezes já tossi tentando fazer isso quando eu estava começando. Então, parei. Não sei se é a conformação da minha prega que não me ajuda a fazer, não sei o que é. Não gosto. E tenho um pouco de medo dos alunos que fazem. Na minha frente, não quero que faça. Mas tente fazer uma coisa. Cante a música um tom mais baixo, ou alguns tons mais baixos, para você poder encontrar e realizar o seu sonho de cantar a nota aguda do Take On Me. Não precisa ser no tom, não é? E pode ser que seja da sua vocalidade não ter aquela nota. Ou pode ser que você não tenha aquela nota porque você não tem técnica para chegar nela também. Então, conselho, enquanto você vai estudando o canto, desça o tom, pega um playback na internet mais grave e cante. Entendeu? Se eu canto I Have Nothing fora do tom da Whitney, por que você não pode cantar o Take On Me fora do tom da Whitney? E olha que eu tenho uma nota no tom da Whitney, mas pra quê? Se eu posso cantar bem mais bonito, mais grave. Então, bonito que eu tô falando é um conceito muito relativo, tá, gente? Beleza é um conceito relativo. Bonito significa belo pra mim, não pros outros. Então, o conceito de beleza é muito individual. Então, minha sugestão é essa. Troque o tom, veja se você consegue cantar num tom mais grave, se divirta. É uma música, é disco, né? É música mais antiga, né? Mas tudo bem. E aí, vá fazer aulinha para ver se você consegue chegar até aquela nota, só para você realizar esse desejo. O desejo de uma música, né? Mas eu entendo, tem músicas, eu tenho alunos que chegam e falam assim, professor, eu quero fazer o Fá da Elphaba. E ele é menino, fala, mas por quê? Por que você quer? Porque eu preciso fazer aquele Fá da Elphaba, eu não consigo chegar lá. Você nunca vai fazer Elphaba. Você é menino, tem um repertório incrível para homem para você cantar e você quer fazer o Fá da Elphaba. Às vezes eu tento dissuadi-lo, sabe? Mas às vezes ele quer o sonho dele. Então, eu não quero destruir sonho de ninguém, mas eu acho que você pode descobrir um prazer incrível cantando num tom mais grave. É aquela grave, né? Take on me. Ela começa grave. Então, às vezes, você vai ganhar no grave. Take on me. Aí você ganha no grave, coisa que ele não tem, né? Então, sugestão. Tá bom? Obrigado pelo carinho, tá? Pelo canal.